Fala galera, vamos para a segunda parte aqui. Vou convidar de novo a Carolina aqui. A internet aqui teve que ser reiniciada. Para quem não sabe, eu tô no Chile. Eu tô dentro de um container, uma cidade em Porto Chacabuco. E vamos começar de novo aqui o bate-papo. Vou convidar a Carolina. A gente reinicia essa conversa. Calma aí, Carolina, que eu já vou te chamar. Pronto. Carolina, bom, o pessoal de casa vai entrando de novo. Desculpa, mas eu dependo da internet. Só para você ter uma ideia, eu tô dentro de um container. Tô aqui em Porto Chacabuco e tô usando a internet aqui. Vamos para a segunda parte. Pelo menos já temos um vídeo aí. Sem problema. A gente edita por Vamos partes. lá. Vamos lá de novo. Então, eu tava me disponibilizando, né, para montar. Nossa, galera, travou a Carolina. Vocês estão me ouvindo? Carolina, travou sua internet. A minha... Tô te ouvindo. Oi. Deu uma travada na sua internet. A minha tá funcionando, eu não sei. Mas você tá me ouvindo agora e me vendo? Tô te ouvindo, vambora, continua. Beleza, vamos lá. E aí, nessas disciplinas, né, nesse tempo que eu estive dando aula na escola de música, além das aulas, o que eu fazia? Eu fazia avaliações fisioterapêuticas especializadas em performance musical dos meninos todos. Uhum. As orientações, então era muito rico. É uma pena. E, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você pode falar especificamente para os trompetistas? A coisa que eu te falei, você até perguntou para mim sobre... Eu não sei te dizer o que é, mas eu gostaria que você explicasse um pouco sobre distonia focal. Tá bom. Com relação ao trompete, eu não gosto de ficar fazendo muito propaganda das coisas, não, mas eu vou fazer uma rapidinha. Tem um e-book que eu escrevi com 10 casos clínicos. E um deles é de um trompetista. Então lá eu proponho os perigos corporais, vamos dizer assim, para os trompetistas não caírem neles. E aí, quem quiser, esse e-book está na minha fanpage do Facebook, tá, gente? Ou então no meu site, www.carolinavalverde.com. É baratinho e tem muita informação legal. Eu acho bastante acessível. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Você quer que eu fale um pouco do corpo do trompetista ou mais a distonia focal? O que você prefere? Ou as duas coisas? Começa com distonia focal. Tá bom. Então, vamos lá. A distonia focal, ela tem se tornado realmente a maior preocupação, mesmo que sejam dos poucos profissionais da área de saúde que atendem músicos no mundo inteiro. É uma pesquisa direta que tá acontecendo, porque a gente não sabe direito se é a questão do diagnóstico mais claro, ou então da incidência maior mesmo. Tá impressionante. Ou então das duas coisas juntas. Entendi. Dudu, essa segunda parte eu não compartilhei. Vou só compartilhar aqui rapidinho. Você coloca o seu canal aí nos comentários aí. O Rodrigo perguntou aí. A gente já espalha. E depois, quando eu vou fazer esse vídeo editado, quando eu for pro meu canal, eu te envio com o link tudo bonitinho. Tá bom. Ótimo. Então, na minha opinião, pode ser que sejam as duas coisas, sabe, Dudu? Tanto a incidência maior, quanto uma facilidade de diagnóstico. Porque isso existe, assim, as pessoas têm uma informação que pode ser que Schumann tivesse tido distonia focal. Então, isso sempre ocorreu. Só que... E até hoje tem muito silêncio em torno disso, Dudu, porque você imagina, tá? Vamos imaginar que você tem um emprego, né? Você é um músico profissional e depende da performance musical para sobreviver e para ter sua vida.
de músico. Aí aparece um raio da distonia focal em você, que é o quê? Quando uma parte do nosso corpo toma as próprias rédeas e faz uma coisa independente do que a gente está demandando, do que a gente está escolhendo fazer. E então, por descoordenado. exemplo, descoordenado. E tem gente que fala que a distonia focal, elas são contrações involuntárias, mas não só. Elas são contrações, mas também não contrações na hora que teria que ter. Então, por exemplo, eu já atendi 3 trombonistas e 4 trompetistas com distonia focal perioral, tá? Na maior parte das vezes, quando acontece o seguinte, quando vai fazer, aí acontece isso aqui, ó. O lábio everte. Ao invés de manter, perde, tá? Sim. Um outro tentava afinar e não conseguia. Um outro tentava articular e não conseguia. Por exemplo, tá? Mas também já tive com distonia focal de dedo. Por exemplo, vai apertar a chave com... É chave, né? Não, chave é de saxofone. Pistol. Com um dedo e o outro, ao invés de descer na sequência, ele estendia. Então, por exemplo, à medida em que eu faço isso, com um dedo ele se levanta. E por nada desse mundo o músico consegue controlar isso, porque é uma questão de sistema nervoso central, o que é diferente de questão psíquica, tá? Então, a distonia focal não é um problema de origem periférica, ou seja, não é de músculo, de tendão, de ligamento, de osso, não é. E nem de nervo periférico. O que é nervo periférico? É a partir do momento em que o nervo sai da medula e vai para os membros, vai para o resto do corpo. Porque medula é ainda sistema nervoso central. Sim. E a distonia focal, sabe, é como se fosse um bug, um tilt no sistema de condução elétrico. Ou seja, é o comando que não vai ou vai errado. Exatamente. Exatamente. E não tem muita coisa definida e clara sobre a etiologia, não. Por que algum músico fica com distonia focal e outros não? Isso não existe nada comprovado cientificamente. Não é Mas como eu já atendo distonia focal há mais de 20 anos, né? E o primeiro paciente meu, ele era violinista. Então, por exemplo, como é que era a distonia focal dele? Ele pegava no talão do violino aqui, ó. Quando ele pegava no arco, esse dedo entrava, sem ele querer, e o arco caía. Então, no caso desse violinista, era completamente impraticável a performance musical. Em alguns casos, pode ser que a pessoa compense, se rearranje e consiga tocar não como antes, mas pelo menos tem alguma função. O que causa isso? É isso que eu estava explicando, né? Eu falo difícil às vezes, desculpa. Não. É isso que eu falo de etiologia desconhecida, significa isso. Não se sabe o que causa. Entendo. Então, porque eu percebo que muita gente, pelo menos as pessoas que eu conversei, leigas, eu também sou leigo no assunto, me disseram que é por causa de exercício repetitivo. Não seria isso? Não, mas o que eu estou dizendo é que não existe causa comprovada. Mas é isso que eu ia dizer. Nesses mais de 20 anos atendendo músicos, existe um certo perfil deles, né? Por exemplo, uma pessoa que todo mundo conhece, que já foi meu paciente, é o João Carlos Martins, o pianista, né? Que além de distonia... Acabaram de me ligar aqui uma paciente, já desliguei. Aí aconteceu a distonia focal, aí aconteceu erro médico com relação ao problema dele, aí aconteceu também lesão de nervo, então foi muita coisa junta, né? Mas no caso específico dele, e de, vamos dizer assim, Dudu, 85% dos meus pacientes com distonia focal, tanto os que já resolveram quanto os que estão em tratamento,
Eu tenho a sensação que tem o seguinte perfil. Se a gente for pensar muito bem em distonia focal, distonia significa desarranjo do tônus, né? Tônus, o que é? É a quantidade de estímulo elétrico que o cérebro manda para o nosso corpo de contração ou de relaxamento para a gente. De novo. Desculpa, gente, é porque eu estou no celular. E aí é a quantidade de estímulo que o cérebro manda para a gente contrair ou descontrair e manter a nossa postura contra a gravidade, tá? Então, uma distonia significa uma disfunção, vamos dizer assim. Disfunção dessa questão. Gente, o Márcio tá aqui, Márcio Bahia, meu amigo, saudade de você, beijão. E focal num ponto, né? Então, qual que é esse perfil que eu estou falando dos meus pacientes? Pelo menos do que eu ouço falar, tá? Não estou assinando embaixo cientificamente, não. É mesmo de experiência minha. Um cabresto com relação à vida musical, como se só existisse isso. Uma falta de outras experiências de vida. Uma pessoa que não lê, que não vai num cinema, que não namora, que não tem outros interesses. Uma obsessão, compulsão por aquilo. Uma deficiência um pouco na relação de si com a própria vida, como se ele fosse só músico e não uma pessoa que toca, uma pessoa que rege, uma pessoa que canta, entende? Como se fosse uma coisa pontual só na vida dele e pronto. Entendi. E aí ele coloca tudo dele ali. Outra coisa, esse excesso de repetição de mesmos movimentos. Para você ter uma ideia, Dudu, depois de 8 movimentos em 1 minuto, o líquido sinovial começa a diminuir. Então, a sobrecarga física começa a acontecer. Agora, você imagina, em 1 minuto, a quantidade de vezes que a gente repete um movimento para tocar é muito mais, é surreal, né? É muito mais. E aí, ó, junta isso, né? Essa coisa da autoexigência exagerada, junta a expectativa do mundo musical com relação àquele músico, junta o medo de dizer que está com distonia focal e ser retirado das gigs ou da orquestra ou dos trabalhos, o medo de ser visto como uma pessoa que está com técnica errada. Olha para você ver a quantidade de coisa que envolve nisso, né? E o que eu mais temo é o que a gente ouve falar às vezes, Dudu, de infelizmente alguns suicídios por causa disso. Porque se o cara é só músico e não faz outra coisa, é porque, olha, é desesperador mesmo. Eu sofro junto com os meus pacientes. São coisas, às vezes, a coisa mais simples, uma escala lenta que você vai fazer e você não consegue mais fazer. Né? E você não tem controle sobre o movimento que está acontecendo ou deixando de acontecer. É duro demais essa situação, é muito complexa, sabe? E como não tem ainda um sistema, um protocolo, nem de avaliação, nem de tratamento e nem curas descritas cientificamente, é complicado. Eu tenho tido ótimos resultados, fico feliz da vida. Semana passada mesmo eu estava atendendo um violonista médico e aí ele disse para mim no final da sessão, nossa, tem muitos anos que a minha mão não está leve assim, eu estou conseguindo tocar. A gente fica muito envolvida com cada caso também, pelo menos eu fico, né? Porque é duro. O Rodrigo está perguntando aqui, então, se acaba tendo influência no psicológico. Completa influência, Rodrigo. E a gente não sabe ainda com muita certeza quem nasceu primeiro, não. O ovo ou a galinha. Eu tenho minhas dúvidas. Então, isso é uma coisa que o ser é total, né, Dudu? O ser é total. E quando ele começa a se envolver com a música mais pelo preciosismo, pela velocidade, do que pela lindeza que é a música, a coisa começa mesmo a sair do esquema.
Entendi. E deixa eu te fazer outra Eu pergunta. acho que está um pouquinho explicado, né? Pelo Não menos tá, um pouquinho. porque é dúvida de um monte de gente. Nós somos realmente leigos nisso. Existe. Tô te fazendo perguntas bem diferentes para ver se a gente consegue chegar no consenso com a galera em casa. Existe algum tipo de exercício, não digo tratamento, mas um exercício pré, não pós a doença, mas pré, que a pessoa, existe algum tipo de caminho que a pessoa pode seguir além do aquecimento para que não chegue a esse ponto? Ó, do exercício não, porque eu trabalho muito sem manual. Então, eu avalio cada corpo de cada músico, cada relação com o instrumento, quanto com a regência, de um jeito muito individual. Então, eu jamais daria dicas de exercício sem conhecer a pessoa muito bem, através do método que eu utilizo, né, de avaliação, que é o método Mackenzie. Uhum. E também na avaliação em performance musical. Mas caminho, sim. Eu acho que um caminho de evitar a vinda de uma distonia focal intrusa na vida da gente é exatamente essa coisa de olhar mais para si como gente do que como músico. Cuidar da Porque pessoa, antes de né? você ser músico, cuidar da pessoa. Antes de você ser músico, você é, sei lá, você é irmão, você é esposo, você é pai, ou você é filho, você é uma pessoa que se relaciona com outras, né? E que precisa de cuidar dos seus afetos, sabe? Do seu lazer, da sua informação, ter uma vida um pouquinho mais ampla, sabe? Fazer coisas diferentes, e compreender que você pode ser valorizado e amado não só pela sua performance musical, mas por ser quem é, né? Entendi. E coordenar essa questão do treino e da pausa, né? E coordenar também a quantidade de endorfina, serotonina, cortisol e adrenalina que estão no seu sistema nervoso central. E isso tem a ver com nível de estresse, com sedentarismo, com consciência corporal e com principalmente prioridades, né? Aham. Perceber você como pessoa quais são as suas prioridades. Porque Uhum. eu sei muito bem, porque eu sou musicista também, a cachaça que é. Além da necessidade de trabalhar para sobreviver, tem uma cachaça que é própria do músico. E se Sim. deixar, fica tocando, 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 tocando. Aham. Né? E não tem fim aonde a gente quer chegar. Na verdade, eu acho E que quando você. Oi? falta equilíbrio, né? Falando da, desculpa, É. falando da minha experiência própria. Eu hoje trabalho embarcado, para quem não sabe, eu trabalho em navio. Eu estou num navio, por exemplo, que hoje eu tive um show de manhã e tenho mais 3 à noite. Se eu pegar o instrumento e ficar estudando tecnicamente, pensando nos exercícios à noite, além de não sair nada, eu vou ficar estressado e no dia seguinte eu vou estar com a mão horrível. A boca não vai estar funcionando, né? A boca, ué. Falta Porque tem equilíbrio. fadiga, né? Uhum. Eu acho que É, tem que ter equilíbrio. Eu acho que falta um pouco de equilíbrio, né? Além do conhecimento. Eu não, na é, verdade, Carolina, eu não acho que falta, eu não acho que não é falta de informação, acho que é falta de amadurecimento dos músicos de enxergarem que a vida não é só a técnica do instrumento, aquilo que a gente falou no começo, né? A saúde é tão importante não só para o músico, né? Para todas as pessoas. Se você não cuidar do corpo e não cuidar da mente, já era, né? sim, mas a gente pensando em formação, tanto de conservatório, quanto de escolas particulares de música, quanto de faculdades de música, esse assunto não vem à tona, não, Dudu. Eu não consigo entender Isso não por quê. existe, não. Engraçado, E outra coisa, também, assim, o dinheiro que o cara tem, né, que o músico tem, ele usa para um instrumento melhor, para um amplificador melhor, para uma corda melhor, para fazer masterclass, mas quando ele vai se tratar, ele acha sempre caro, tudo muito caro. Então aí é que volta a questão do olhar de promoção de saúde e de aonde que você vai investir tanto a sua atenção, a sua energia, quanto o seu dinheiro também, né? Você sabe que Olha, pode falar. fala, não, pode falar. Porque, de uma forma geral, eu tenho visto uma grande inversão de valores, eu não digo só em relação à saúde, já que a gente está falando de música, eu vejo muita gente preocupada em ter os instrumentos, os vocais, os carros mais caros e não entende que o músico, que o talento, a arte, a música é feita pela pessoa, né? Eu sempre penso no meu corpo como um atleta de curta distância, ou tanto maratonista quanto de curta distância. Se Aham, eu, se eu vou correr aham. 10 quilômetros, eu não tenho que sair correndo a 100 por hora, porque o corpo não vai aguentar os 10 quilômetros, né? E o nosso corpo é como se fosse um carro, sem combustível ele não vai.
tem que ter os cuidados, tem que ter a Sim. manutenção. E eu percebo que as pessoas estão pouco preocupadas com a manutenção. E daí, depois de 10, 15 anos de carreira, a pessoa se adoece, não sabe por quê, e acha que, fiz alguma coisa errada. É claro, tu não cuidou da sua vida, que é o mais importante, ó. O trabalho, o hobby, a música vem depois, hein? É isso mesmo. E o João Gabriel, né, o meu sócio, ele costuma dizer o seguinte, que quando a gente compara a vida de um músico com a vida, por exemplo, de um ginasta olímpico, né? Essas meninas da ginástica olímpica, elas fazem 13 anos, elas estão idosas. Sim. Um jogador de futebol profissional, por exemplo, chegou a 40 anos, não rola mais, né? Uhum. Então, esses profissionais, eles pensam assim, no intenso e pouco tempo. Sim. E nós musicistas somos o oposto disso. Ou seja, a cada ano que a gente passa, se nós somos pessoas que queremos evoluir como seres, né? Vamos dizer assim, a cada dia nossa música vai ficando o quê? Mais rica, mais linda, melhor. E aí, quando o corpo começa a não bater de encontro com isso que a alma está trazendo, a frustração é enorme, né? Imagina. Só que aí já é tarde demais, né, Dudu? Claro. Então, assim, quando a gente lê artigos científicos a respeito de saúde do músico, a gente lê números. Uhum. Mas quando se trata de gente, eu sou muito mole, sabe? Sim. De coração, assim. Quando se trata de um profissional que trabalha com músicos sofridos, é muito triste. Sim, imagino. Muito triste, sabe? Podemos ter Gente que cuidado, chega né? no consultório, chega no consultório às vezes 6 meses sem ter pegado no instrumento, Uhum. tomando antidepressivo, arrasado, sem saber o que faz. Sim. Quantos músicos, quantos alunos meus de música já falaram comigo, Carol, eu virei alcoólatra, eu tentei suicídio 3 vezes. É muita dor, é muito sofrimento. Eu acho que vocês, os músicos que não são da área de saúde, não sabem disso, porque ninguém comenta com um e com o outro. Uhum. E isso aí é o silêncio que a gente chama, o silêncio da dor entre os músicos. Isso é muito grave, né? Pra Eu, você ter eu ideia, teve um. eu estou disposto, sabe, Carolina? Por isso que eu estou colocando esses assuntos à tona, conversando com você. Vou conversar com o Alexandre Alcântara também sobre a parte de dentista, de boca, de odonto. Porque, você sabe, eu vou te falar onde que começou essa curiosidade. Eu sempre fui muito curioso e muito pesquisador de tudo, assim. Eu nunca fiquei Isso que contente eu ia com. te perguntar, por que você começou com essa história? Porque assim, eu comecei esse trabalho com lives, falando de música, acho que 1 ano e pouquinho atrás. Eu sempre tive essa ideia de repartir mais com as pessoas conhecimentos que eu tenho adquirido ao longo dos anos trabalhando fora do país. Eu estou aproximadamente. Eu faço isso há 10 anos, mas eu estou, assim, efetivamente há 3 anos viajando o mundo e vendo coisas que vão demorar 15 anos para chegar no Brasil. Informação que não está chegando aí e que chega e as pessoas ainda não estão abertas a receber essa informação. Então, assim, para um músico normal, e inclusive eu digo que o cara que trabalha de final de semana, sexta, sábado, domingo tocando aí, o cara vai demorar pelo menos 3 anos para conseguir ter essa carga horária que eu tenho de 3 dias. Eu tenho 3 a 4 shows por dia, todos os dias. É muito, É muito pesado. E eu comecei a cuidar do muito. corpo. Eu não estou falando de fazer musculação, não, mas eu comecei a andar um pouco, né, fazer esteira. Estou tentando cuidar da minha cabeça, que é importante, lendo coisas diferentes. E eu pensei comigo, poxa, Isso. eu estou recebendo tanta informação bacana de conhecimento, por que não repartir com todo esse público de trompetistas que estão no Brasil, que às vezes não tem essa oportunidade que eu estou tendo? Então, na verdade, eu estou retribuindo o que a vida está me dando. A vida tem me dado muitas informações, conhecimento, eu estou compartilhando porque eu percebo que nós podemos fazer uma geração mais saudável. Sabe, a galera que está chegando agora, futuramente, pode ter músicos muito melhores, com menos problemas, não com mais informação, porque informação, estamos abarrotados de informação. A informação Não certa, sobre saúde do músico. Não sobre nada sobre saúde do saúde. músico. Tanto é que eu vou te contar uma Exato. coisa, muito interessante. Eu tive não quero fugir do assunto, mas rapidinho. Eu tive no Festival de Blumenau semana passada, e aí ninguém sabia qual era a minha palestra. Eu fui falar sobre empreendedorismo musical. É inacreditável como as pessoas não sabem nada sobre o assunto. Como não Eu sabem nada sei disso. de música. As pessoas sabem tocar. Você pega o trompete, pega qualquer trombone, sax, e toca, mas você pergunta pro cara como se promover, como cuidar da saúde, como se comportar num palco, como se comportar artisticamente, como cuidar da sua cabeça, porque todo mundo tem família, todo mundo tem conta para pagar.
E as pessoas não sabem. O que elas sabem é tocar método. Ah, meu professor disse isso. E para nisso. E eu acho que o brasileiro, de certa forma, de uma maneira muito grande, tem muita informação. Mas existe muita gente leiga no assunto. E eu tô tentando descobrir onde é que está o erro, sabe? A gente fala que as pessoas que buscam informação, tem gente que busca, mas tem como você quer ler. Dudu, o Pode falar. som, eu não tô te ouvindo. Aí, agora sim, melhorou. E a saúde, Pode continuar, de desculpa. tudo. A saúde é o carro-chefe, porque sem saúde a gente não faz absolutamente nada. E eu quero que a minha carreira se torne por muito mais tempo e quero ajudar o máximo de pessoas possíveis. Por isso que eu tô aqui live, repartindo a minha vida e a sua vida com as pessoas aí no Facebook, entendeu? Ô, Dudu, uma coisa que me preocupa demais, mas demais, inclusive eu já fiz um vídeo que está lá no meu canal, né? Depois eu vou colocar todos os meus links aqui nos comentários, para quem quiser entrar mais a fundo nesse assunto. Mas eu fiz um vídeo dizendo da gravidade que é, olha só que loucura, professores de instrumentos dando dicas de saúde. Dudu do céu. Olha, mas cada coisa impressionante que eu vi, e são vídeos na internet lotados de visualizações, incrível. Muita gente dando dicas sem saber. Isso é muito grave. E muita gente recebendo dicas sem saber. Eu acho que a internet virou um lugar de ninguém, sabe? E quando a gente quer fazer um trabalho sério... Carolina, eu fiz isso numa live falando exatamente sobre isso, que depois de 1 ano e pouco para cá, até mesmo na área de trompete, apareceu muitos trompetistas falando de técnica de trompete, e também, não vou citar nome de jeito nenhum, até foto quiética, mas Claro. falando barbaridade. E eu sempre falo para as pessoas que estão na internet recebendo dica, Meu Deus. cara, busca a fonte, saber quem falou, por que falou, quando falou, e tudo que eu falo, Carolina, que eu acho mais importante, eu sempre deixo muito claro pro pessoal de casa. Isso funciona para mim, de acordo com a experiência que eu tive, assim. Eu sempre falo uma coisa que eu aprendi com meu pai: nome e sobrenome. Por que eu tô falando, da onde veio e o porquê que funciona para mim. Se funcionar para quem tá em casa, legal. Se não funcionar, descarte. Porque senão, estamos ferrados, né? Mas, por exemplo, você pode dizer sobre trompete. Mas eu acho muito difícil você saber dizer sobre saúde músculo-esquelética do trompetista, porque você não tem esse caminho aí, você não tem esse corpo de conhecimento. Né? Isso é que é a mesma coisa de eu começar a dar dica de embocadura de trompete. Não sei. Eu não sei tocar trompete. Até já tentei, acho difícil pra caramba. Então, assim, eu toco saxofone, mas mesmo assim não sou professora de sax. Então, eu não dou dica musical. Aliás, eu não dou dica de nada. Eu falo a respeito do que eu conheço, né? Só que esses vídeos aí bombados de visualizações no YouTube de professores de música falando coisas absurdas a respeito de saúde de corpo. Olha, e aí quando a gente vai fazer um trabalho seguro, a gente fica às vezes desacreditado, sabia? Tem gente que acha que eu não sei o que eu estou dizendo nem fazendo. Não me conhece? Claro, então, mas eu acho que é importante, quando eu conversei com você, eu lembro da primeira pergunta que você me fez, mas por onde que você me achou? Você lembra disso? E eu acho que realmente a gente está fazendo um trabalho ímpar, ainda vai ter muita pergunta que você vai ter que responder depois aí para o Rodrigo, tá falando do Rodrigo. Vou perguntar a todos. Vou responder, desculpa. Eu estou sempre perguntando. Desculpa, a galera, não está respondendo todo mundo, mas aí nós estamos à disposição, vocês deixem sempre a mensagem depois. Eu vou responder a todos os comentários, tranquilo. Claro. Então, tá? E vou ficar disponível também, como sempre estou, né? O que eu queria deixar para você é o seguinte: eu não vou conseguir ficar muito aqui, porque daqui a pouco eles cortam a internet de novo. Eu queria agradecer, pedir desculpa ao pessoal de casa outra vez, a gente não conseguiu. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar, qualquer tema, Carolina, meu Facebook, esse canal está aberto para você. Se você precisar falar, a gente pode marcar outro. Muito obrigada, Dudu. Muito obrigada. Galera que está escutando, sempre que você escutar essas lives, compartilhe, ajude realmente a difundir informação boa para as pessoas, porque acho que pode ajudar muita gente. E eu sou apenas um curioso, experiente, adquirindo experiência e passando para frente, o que eu preciso fazer. Eu acho que pode melhorar um canal, você é um canal generoso. Muito bem, Dudu, isso que você faz, né? Antes de acabar, claro.
Antes de acabar, eu queria só fazer uma pesquisa com vocês e depois eu vou olhar comentário por comentário, tá? É o seguinte, eu já escrevi então um e-book com 10 casos clínicos que contém um caso de trompetista, porém eu já escrevi um e-book só sobre saúde do saxofonista, outro só sobre saúde do baterista, outro só sobre saúde do violinista e violista e outro só sobre a saúde do borane, que é um instrumento de percussão irlandesa que é o que eu toco. E aí eu queria que vocês escrevessem nos comentários se vocês realmente têm interesse que eu escreva um e-book sobre trompetistas. Porque quando eu pergunto, as pessoas dizem que sim, mas depois ninguém compra. E o trabalho que eu tenho escrevendo o e-book, Dudu, é imenso, porque é tudo muito com referência, e eu é que monto, não tem ninguém que trabalha comigo fazendo design das minhas capas, de nada, né? Sou eu que faço tudo. Então, se vocês puderem me ajudar, fala eu assim, ó, põe a mãozinha aí, fala eu, se vocês querem que eu escreva esse e-book para trompetistas, que aí eu faço e disponibilizo. Eu sou o primeiro, eu quero. Você eu tenho certeza. E é isso então, galera. Carolina, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigada a você, Dudu, e obrigada a todo mundo aí de casa. Fiquei muito feliz com as pessoas que estão aqui, que todos que estão aqui, o Rodrigo, o Wellington, o Rafael, tem gente que não dá para citar todo mundo, mas assim, tem muito professor aqui, isso é muito importante, que nós não estamos falando para apenas um trompete, estamos falando para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro. Vamos compartilhar essa live, quem puder, vai no canal da Carolina, ela tem canal no YouTube também, tem o website, tem a página dela, tem a minha página, o meu Facebook, a minha página, e eu vou estar sempre trazendo informações para a gente, para melhorar a nossa classe. E se quiser me levar para festivais de trompete, gente, me leva. Tem palestra, tem workshop, tem oficina prática, eu tenho um monte de material para entregar. E eu não vejo ninguém falando sobre saúde do músico definitivamente, assim, bem especificamente, em nenhum festival. Então, eu estou à disposição. Muito obrigado, Dudu, muito obrigada. Eu que agradeço. Boas viagens aí para você, bons trabalhos, tá? E parabéns por essa iniciativa sua de facilitar o acesso para as pessoas. E um beijo aí para cada um. E um para você também. Hoje eu tô aqui no Chile, amanhã tô no Uruguai, depois tô na Argentina e por aí vai. Sempre que tiver internet eu tô chamando alguém. Manda ver, manda ver. Para todos de casa, vou encerrar então. Muito obrigado de coração, Carolina. Tchau, tchau, pessoal de casa. Obrigada também. Tchau para vocês. Tchau, tchau.